Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 16. É interpolação ou é original do apóstolo Paulo? Vamos ver. Essa carta, ela é datada pelos especialistas como tendo sido escrita entre os anos 45 a 50 do primeiro século. E a passagem mencionada, ela tem gerado uma certa polêmica, eu já vi em alguns canais que ela tem gerado uma certa polêmica, porque ela parece, nessa passagem, Paulo parece se referir a um evento de destruição dos judeus que só teria acontecido entre 66 e 70, que seria a destruição, que viria com a destruição do templo, né? A destruição de Jerusalém, a destruição do templo por Roma. Então, a datação dessa carta tem sido colocada em xeque por causa dessa passagem. Ou seja, se a carta é de 45 a 50, por que que Paulo estaria mencionando um evento que teria acontecido aproximadamente no ano 70, né? E aí, a conclusão a que os especialistas chegaram é de que esse trecho da carta de 1 Tessalonicenses, ele foi uma interpolação. Alguém acrescentou esse texto à carta do apóstolo Paulo. E quem defende essa opinião, né, eu tenho um texto aqui muito interessante de um historiador que defende que 1 Tessalonicenses 2, 13 a 16 é interpolação, que é o Richard Carrier. Richard Carey, né, como alguns chamam. Então, vamos dar uma olhada aqui no que Carrier diz. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos ver aqui o que a Carrier diz. Vê só. Ele diz aqui, olha, interpolações paulinas. Esta é uma tradução deste post de Richard Carrier, do blog dele, de 1º de junho de 2011. Isso aqui esse texto aqui é de 2013, né, que está fazendo uma postagem que Carrier publicou no blog dele em 2011. Vamos ver o que é que Richard Carrier diz aqui. No Novo Testamento, pelo menos 2 passagens foram interpoladas nas cartas de Paulo. 1 Tessalonicenses 2, 13 a 16 e 1 Coríntios 14, 34, 35. Hoje eu vou apresentar as evidências a essa conclusão, que a maioria dos especialistas sabem sobre, ou sabem a respeito, mas a maioria dos leigos não conhecem. Então, vamos lá para a parte onde Carrier vai apresentar os argumentos dele, né, para justificar que essa passagem ela é interpolada. E aqui ele vai tratar dos versos 14 a 16, porque o 13 é uma introdução, praticamente. E aqui ele diz, olha, aqui é onde Paulo refere-se ao fim da nação judaica e seu culto nacional. Apesar disso ter ocorrido pelo menos uma década dele ter supostamente morrido. Nesta passagem, foi feito Paulo dizer: na Judéia, os judeus também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. A maioria dos estudiosos conclui que isso nunca foi escrito por Paulo. Os argumentos são vários e se acumularam para um caso conclusivo. A parte mais polêmica é essa daqui. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Aqui parece se referir ao evento de destruição do templo, né? Quando Roma destruiu o templo de Jerusalém. Mas aqui Richard Carrier apresenta bons argumentos para mostrar que essa passagem ela é uma interpolação que foi feita na carta de 1 Tessalonicenses. E aí, pelo fato dessa passagem
mesmo que isso se refira à queda do templo, à destruição do templo de Jerusalém, ah, essa carta ela continua sendo da década entre 45 e 50, né, no máximo até a década de 50 do primeiro século, porque essa passagem ela é uma inserção tardia, né, posterior. E aqui Richard Carrier apresenta argumentos para mostrar que ela é uma interpolação. Ele diz, olha, Paulo nunca culpa os judeus pela morte de Jesus em nenhum outro lugar. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, é estranha essa passagem, porque aqui Paulo está culpando os judeus por terem matado Jesus, mas ele nunca o faz em nenhum outro lugar das suas outras cartas. Paulo nunca fala sobre a fúria de Deus ter vindo, mas como vinda apenas no futuro julgamento. E aqui ele dá referência de Romanos 2:5, Romanos 3, de 5 a 6, e Romanos 4:15. Paulo ensina que os judeus serão salvos, não destruídos. E a referência que ele dá é Romanos 11, 25 a 28. E o quarto ponto que Richard Carrier coloca é que Paulo estava morto quando a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Aqui Richard Carrier diz, continuando, né, a leitura do texto, mas no caso de 1 Tessalonicenses 2, 14 e 16, tentativas de defender sua autenticidade simplesmente fazem nenhum sentido. Elas requerem que acreditemos em coisas improváveis, o que é exatamente o que uma mente desiludida acha convincente, mas não uma mente objetivamente crítica. 1 Tessalonicenses 2, 14 e 16 é muito incomum em várias formas. Nenhuma de qualquer das 20.000 palavras de Paulo e dezenas de discussões dos judeus se parecem nada com ela. Isso imediatamente a coloca em dúvida. Paulo culpando os judeus pela morte de Jesus é simplesmente improcedente. Paulo também nunca fala sobre os judeus como se ele não fosse um deles. E aqui Carrier fala, veja Gálatas 2:15, 1 Coríntios 9:20, Romanos 9:5 a 1, Romanos 11:1 e Filipenses 3:4-5, onde aqui Paulo se coloca também como judeu. E Paulo reconhecia os judeus como membros da sua própria igreja. Então, ele não os condenaria como um grupo desta forma. E ele nunca o faz. Ao invés disso, Paulo diz coisas como: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Que Paulo, na verdade, ensinou que os judeus seriam salvos e não condenados. Está claro em suas cartas. Por exemplo, Romanos 11, 25 a 28. Aí ele põe o texto aqui. Eu não vou ler, mas vocês podem consultar depois. Que Paulo acreditava que a ira de Deus viria somente no futuro julgamento. É da mesma forma uma constante tecla tocada por ele. E aqui Carrier dá as referências. E aqui, pessoal, para finalizar, Carrier, ele agora, depois do que ele já falou, né, acima, ele traz novamente a passagem, né, mencionada em 1 Tessalonicenses, e ele conclui aqui dizendo: Paulo está escrevendo para convertidos pagãos, sendo perseguidos por pagãos, não por judeus. Então, por que ele do nada quebra numa tirada contra os judeus aqui? Isso não faz nenhum sentido no contexto e viola toda a teia de argumentos de que os tessalonicenses são demais por terem suportado perseguição pagã. Então, Carrier conclui que essa passagem ela é uma interpolação. Sendo uma interpolação, provavelmente depois já da queda do templo, o resto da carta está intacta e a carta continua sendo datada de 45 a 50, como dizem os especialistas. Abraço.